Evangelho de João, abra aí. Hoje iniciando o capítulo 16. Na minha Bíblia aqui falta 2 páginas para acabar o Evangelho. Só que 2 páginas representa quanto tempo? Bastante tempo, né? Hoje, uma pequena sessão, tá? 16, versos 1 a 4. Tá? Então, 4 versículos apenas. Porque do 5 ao 11 tem uma parte especial que fala justamente sobre a obra do Espírito Santo, que eu escolhi dar uma tratativa melhor nessa parte, tá bom? Então, hoje vamos apenas fazer a introdução aqui da continuidade, né? Porque o capítulo 16 é uma continuidade dos 4 primeiros versos apenas, tá bom? Então vamos lê-lo primeiro e depois fazer uma oração. Capítulo 16 do Evangelho de João, verso 1 a 4, lendo na King James Fiel. Estas coisas eu vos tenho dito para que não vos ofendais. Eles vos expulsarão das sinagogas. Sim, vem a hora em que todo o que vos matar julgará prestar um serviço a Deus. Verso 3. Essas coisas ele vos farão, porque não conheceram ao Pai, nem a mim. E no verso 4. Mas tenho-vos dito estas coisas, para que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que eu vô-las tinha dito. Isto eu não vos disse no princípio, porque estava convosco. Até aqui. Porque em seguida, de acordo com a sua partida, ele vai falar de quem irá o substituir, que é o Espírito Santo. Quem virá para suprir a ausência de Cristo é justamente o seu Santo Espírito, tá? Então vamos orar ao Senhor para que esse momento seja um momento de reflexão, um momento de ouvir a palavra de Deus, de meditação nas Escrituras, e que Deus aplique esses ensinos em nossas vidas, tá? A sua palavra em nossas vidas. Oremos. Santo Deus, por meio de Cristo, oramos ao Senhor e lhe pedimos que neste momento, ó Pai, o Senhor nos conceda o entendimento necessário para com a sua palavra. Que o Senhor conceda a aplicação em nossos corações, conforme a ação do Santo Espírito. E que o Senhor Deus me ajude na exposição desse texto. Ó Pai, sem a tua ação, sem o teu Santo Espírito, não existe nem mesmo a comunicação, não existe entendimento, não existe aplicação, Deus. Somos totalmente dependentes de Ti e, como o próprio Cristo disse, não podemos fazer nada sem Ti. Nos ajude, nos conduza, nos ensine. Que o Senhor venha, Deus, a ter misericórdia da minha vida. Que recebi tamanho privilégio de comunicar mais uma vez a Tua palavra e o faço em temor. Porque sei, Deus, que nestas palavras contém palavras de vida eterna. Contém palavras, Deus, de salvação para os perdidos. E é isso que eu te peço, Deus. Que o Senhor alcance os perdidos através da sua palavra. Obrigado, Deus, por essa amada igreja, por esses irmãos. Obrigado por este momento, onde podemos cultuar ao Senhor por meio das Escrituras. Louvado seja o seu nome. Assim oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, como eu disse, o capítulo 16 ainda está dentro de todo o contexto. E como nosso irmão Gessé pregou semana passada, estamos dentro de um contexto aqui que Cristo está anunciando o ódio que as pessoas sentiriam pelos seus discípulos. E que eles não deveriam se surpreender com isso, afinal ele foi a pessoa mais odiada. Ele foi perseguido, ele foi martirizado justamente pelo cristianismo, pela
as verdades que ele anunciava. E agora, irmãos, ele continua a fazer essas predições. Ele continua alertando os seus discípulos sobre esses maus, essas coisas ruins que estariam para sobrevir, acontecer com seus seguidores. Mas algo que nós devemos pensar inicialmente, ao ler esse texto, ao fazer todo o apanhado do que já foi dito aqui, é que cristianismo certamente é sinônimo de hostilidade. O cristianismo nunca foi sinônimo de amizade, de ser aceito, de ser benquisto. O cristianismo sempre foi sinônimo de perseguição, de ódio, de hostilidade das pessoas que estão no mundo. E o próprio Senhor está informando aqueles que são seus, pois ele fala aqui no capítulo 16 ainda a salvos. Ele está falando aos apóstolos. Então isso é um ensino para mim e para você, que crê verdadeiramente em Cristo Jesus. Não espere ser amado pelas pessoas do mundo. Não espere ser abraçado pelas pessoas do mundo, pelas pessoas que odeiam a Cristo e que vivem deliberadamente negando a Cristo. Não busque isso. Porque certamente, se você vive para a glória de Deus, a reação dessas pessoas será apenas uma: te odiar e querer a sua morte. Então, amados, os seguidores de Jesus Cristo enfrentaram a hostilidade do mundo. Desde o início da igreja, os apóstolos, os discípulos de Cristo, sofreram intensa perseguição. Os primeiros séculos da igreja são marcados, irmãos, por morte e perseguição. E isso perdurou até o século XV da igreja e adiante, onde muitos morreram. William Tyndale, aquele que traduziu a Bíblia para o inglês, foi martirizado, foi morto. Então, amados, o cristianismo sempre ofereceu isso. Eles foram ridicularizados, os verdadeiros seguidores de Cristo foram ridicularizados, desprezados, denunciados, caçados, presos, espancados. Muitos ainda pagaram o preço final, dando suas vidas como mártires, por causa do seu Salvador. O que é um mártir? O mártir é uma derivação da palavra grega martúrio, ou seja, testemunho. Martúrio no grego é testemunho. Então essas pessoas morreram por testemunhar a sua fé. O testemunho cristão, o testemunho que você dá lá fora, ele será para o mundo agressivo. Agressivo. É só você pensar, irmãos, a aplicação da palavra da manhã para as pessoas do mundo ouvindo. Pegue, faça o teste. Pegue um ímpio, alguém que você conhece, com certeza conhece muitos, e apresenta essa palavra da manhã. E você vai ver a reação dela. E você vai ver a reação dela. Aqui, amados, temos uma pequena mudança nesse capítulo. Mas o grande tema central dele é continuar falando sobre a hostilidade que os discípulos enfrentariam. Qual é essa mudança que ocorre aqui no capítulo 16? Existe aqui, então, no capítulo 16, uma leitura cuidadosa vai perceber a mudança no caráter do discurso. Há uma transição gradativa que ocorre desde o capítulo 14, que passa para o 15 e passa para o 16. Ele começa, amados, prioritariamente em um tom de conforto no capítulo 14. Se vocês estiverem lembrados, ele falou: vou para o Pai, né, mas não se turbe o vosso coração, vos prepararei morada. Então ele conforta os discípulos. No capítulo 15, ele começa a admoestar os seus discípulos, exortar os seus discípulos a permanecerem na sua palavra, a guardarem a palavra no coração e permanecer no amor. E agora no capítulo 16, e pegando até um pouquinho antes do capítulo 15, ele começa a fazer predições. Mas o capítulo 16 é marcado por predições. Ele vai anunciar coisas que irão acontecer. Então, amados, o tempo futuro é muito utilizado aqui no capítulo 16.
Os verbos empregados no capítulo 16 sempre estarão aqui, na sua grande maioria, no tempo futuro, indicando o que acontecerá. Encontra-se definitivamente no primeiro plano as intenções de Jesus em comunicar aos seus discípulos esses fatos. Algumas dessas predições do capítulo 16, por exemplo, eles os expulsarão da sinagoga. Está chegando a hora em que quem os matar julgará com isso estar prestando culto a Deus. Estas coisas eles lhes farão. Ele diz, eu enviarei o auxiliador. Ele convencerá, perceba, tudo no futuro. Ele os guiará a toda a verdade, em toda a verdade. Ele me glorificará. Predições, irmãos. Contudo, não existe divisão. O contexto continua o mesmo. A transição ela é gradual, mas os temas introduzidos nos capítulos precedentes, eles são retomados aqui. Tais como a tristeza por causa da partida de Cristo. Você viu isso no capítulo 14, verso 1 e 18, e ele vai repetir isso no verso 7. Olha lá. Todavia digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu vou-lo enviarei. O verso 22, ele vai dizer, agora, portanto, vós tendes tristeza, mas eu vos verei novamente, e vosso coração se alegrará, e a vossa alegria, nenhum homem vô-la tirará. Então perceba, irmãos, ele está revisitando alguns assuntos que ele já disse também. O conforto, a oração eficaz é de novo falado. Tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome, o Pai lhes concederá. Ele falará isso no verso 23 do capítulo 16, coisa que ele já disse. Então os assuntos continuam dentro da mesma retórica. Os assuntos continuam dentro da mesma perspectiva e do objetivo que ele tem. Então nós não temos uma divisão aqui. Porque alguns capítulos na Bíblia, dependendo do livro, de um capítulo para o outro tem uma mudança drástica, né? Sai de um cenário, vai para outro, muda-se os personagens envolvidos. Aqui não. Aqui Cristo continua com seus discípulos, com seus eleitos, com os apóstolos, a comunicar a eles, principalmente, o preço do cristianismo. O tema da minha mensagem é as predições de Cristo, tá? Mas eu poderia também denominar essa mensagem como o preço do cristianismo, tá? Vamos entrar no texto e vamos começar aqui com a graça de Deus, expô-lo, e que os irmãos estejam atentos a responder a Deus naquilo que vocês ouvirem e serem aplicados nos seus corações. Usando agora João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, o verso 1 vai dizer: Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis, tá? É assim que está na João Ferreira de Almeida. Jesus primeiramente diz que tem dito coisas aos discípulos. Tenho-vos dito estas coisas. Então isso já marca a conexão com todo o precedente, né? E Jesus pregou de que forma? Quando ele emprega o verbo aqui, o autor João coloca esse verbo de ter, né? Tenho-vos. Ele está falando algo no absoluto. Ele está falando em pregar palavras absolutas. É um verbo indicativo, perfeito, ativo. Então, amados, o tempo perfeito descreve uma ação que é vista como tendo sido concluída no passado. Ou seja, ele está realmente revisitando, né? Tenho-vos dito, ele está conectando a tudo aquilo que ele já disse. Então, amados, Jesus pregou de forma, as coisas que ele disse, foi tudo de forma absoluta. As pregações de Cristo, até mesmo em algumas Bíblias, elas vêm destacadas em vermelho. E nós estamos diante de das maiores pregações de Cristo. Nós estamos em textos onde ele fala e esses discípulos apenas ouvem.
o Deus da criação, o Deus da nossa salvação, está falando muito. E o que se espera dos seus eleitos? Que ouça o dobro. Que ouça o dobro. Eu não acredito que Jesus era um homem tagarela, digamos assim, que falava sem pretensões, falava sobre qualquer assunto. Eu não enxergo Cristo dessa forma. Eu enxergo Cristo como uma pessoa objetiva, com alguém que veio a este mundo com um único propósito, que é fazer a vontade do Pai. Então, abrir a sua boca, emitir palavras, só ele fazia isso, somente fazia isso, quando realmente estava dentro dos decretos de Deus. Você não vê relatos de Cristo fazendo piadas. Apesar de ter alguns teólogos aí que falam que a Bíblia é cheia de piada, né? Eu não vejo nenhum conto de piada. Então, amados, quando eu estou diante de capítulos 14, 15, 16, Cristo falando, anunciando coisas, confortando, se eu sou um discípulo de Cristo, eu estaria com os dois ouvidos totalmente atentos ao que ele está falando. Então, amados, o que ele disse anteriormente, revisitando um pouco a mensagem do nosso irmão Gessé, vamos ler ali os dois últimos versos. Não, na verdade, o verso 23 e 24. Aquele que me odeia, também odeia o meu Pai. E ele disse, se entre eles eu não tivesse feito tais obras, as quais nenhum outro homem fez, eles não teriam pecado. Mas agora tanto viram quanto odiaram, tanto a mim como a meu Pai. Então, amados, ele está dizendo que esses homens, o porquê que eles odeiam? Nosso irmão Gessé pregou isso. A simples presença de Cristo já despertava neles o ódio. Por quê? Como eu disse, quando ele abria a boca, era justamente para falar as suas doutrinas e a verdade. A verdade absoluta. E quando ele fazia isso, expunha as obras das trevas. Expunha os feitos dos homens. E expunha os nossos. Esse é o efeito da palavra. A palavra, se ela não revela quem você é, se a palavra de Deus não revela as raízes pecaminosas do seu coração, ela não está tendo efeito. Se você consegue ler a palavra de Deus e sair alegre, sem nenhuma confrontação, algo está errado. Algo está errado. Porque o efeito curador da palavra é justamente rasgar, retirar a impureza e fechar a ferida. Mas a ferida acontece. Acontece. Porque nós somos contrários às Escrituras, irmãos. E Cristo está dizendo que o ódio dessas pessoas é justamente por comunicar a verdade. E ele era a verdade. Ele é o Verbo. E ele diz aqui que tem dito estas coisas para uma finalidade. Qual é no texto? Para que não vos escandalizeis. A palavra escandalizar aqui também é um verbo. Também é um verbo. Por que o irmão, para que o irmão não ache estranho, por que eu destaco os verbos, irmãos? Qual que é a função do verbo? Pense da seguinte forma, um carro, qual que é a parte mais importante de um carro? Motor? Não. Um carro sem motor, se colocar ele na ladeira, ele vai te levar de um ponto a outro. É as rodas. Um carro sem roda, o que você faz com um carro sem roda? O motor dá para você tirar e alguém empurrar e te levar, não dá? Já viu lá os Flintstones? Não tinha motor, mas tinha roda. É as rodas. Os verbos, nas orações, irmãos, eles agem como as rodas de um carro. É o que dá movimento, é o que dá ação. É o que traz o sentido verdadeiro. É o verbo. Então, por que eu destaco, na maioria das vezes, os substantivos eles ajudam, complementam, mas as rodas do carro, na oração, é o verbo. E se eu entender os dois verbos principais aqui, tenho, vos, dito, né? Então ter, e escandalizar. Então veja, essa palavra escandalizar, amado, significa levar a pecar, incomodar, revoltar,
Perceba que quando ele diz que tem dito estas coisas para que não. Então temos uma partícula negativa. Então ele não deseja que isso aconteça. Que no meio da perseguição que está sendo anunciada, que está sendo predita aqui por Cristo, eles não devem ficar desapontados com o seu Senhor. Eles começariam a se perguntar com certeza, mediante a perseguição, se de fato era verdade o que Cristo tinha controle sobre o universo. Eles diriam, esperamos tanto por Ele, mas recebemos tão pouco. Assim como acontece quando um pássaro é pego em uma armadilha, ele tinha esperado um delicioso petisco, mas acaba totalmente desiludido quando está preso, quando a dificuldade vem. Quando ele diz isso, amados, ele está querendo dizer que as dificuldades estarão presentes na vida dos discípulos. Ele está anunciando um ódio do mundo para com eles. Mas por que eu estou dizendo isso a vocês, discípulos? Para que vocês não sejam levados a pecar. Para que vocês não sejam levados a desanimar. O verbo aqui, irmãos, é um verbo subjuntivo. Por quê? Mas não se esqueça dessa palavra não, que vem antes aí do escandalizo. A negativa, quando você tem uma partícula negativa junto com um verbo no subjuntivo, na verdade o subjuntivo perde a sua característica própria, que é qual? Que é informar um fato que é uma possibilidade. Os subjuntivos fazem isso. Mas a partícula não, ela anula essa ação e isso acaba se tornando, na verdade, uma proibição ou uma ordem negativa. Então aqui tudo muda. Cristo está proibindo eles de serem levados a pecar pelas perseguições e dificuldades. Essa é a mensagem principal do verso 1 do capítulo 16. Aí eu parei assim, a hora que eu estava preparando o sermão, e pensei, opa, peraí. Quantas vezes eu desanimei, duvidei, fui levado a pecar, quando a dificuldade bateu na minha porta. Então eu pequei 2 vezes. Porque eu desanimei. Porque eu não confiei. E é justamente isso que ele está proibindo aqui os discípulos. É justamente isso que ele está falando para eles não fazer. Eu tenho dito estas coisas para que vocês não vos escandalizeis. A nossa tendência, amados, é esmorecer. A nossa tendência, quando a dificuldade está vindo, é olhar para as ondas que levaram Pedro a afundar. O vento que sopra, fala, já viu um vento muito forte? Aí você olha aquele barulho e você fica com medo. A ordem de Cristo aqui, a proibição de Cristo aqui, é justamente você permanecer como você está. Permanecer na sua palavra, permanecer naquilo que ele tem dito. O pecado, irmãos, sempre está à porta. É um perigo iminente. A armadilha está sendo anunciada. O verbo empregado traz essa ideia de negar, então, a ação de duvidar, de ser levado a pecar. Os discípulos, então, eles devem estar atentos às palavras. E ele já disse isso no capítulo 14, verso 15, verso 21 e verso 24. Quando ele diz, por exemplo, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Agora tudo está fazendo cada vez mais sentido. O porquê ele repetiu, quantas vezes ele repetiu, aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Porque os dias maus estão vindo. Os dias de dificuldade estão aí. E Cristo está ensinando os seus discípulos e nós ensinando como nós devemos passar pela dificuldade. Não se escandalizando. Não duvidando.
Não dizendo, estou fraco. Não ficando no meio do caminho. Porque aquele que me ama, guarda a minha palavra. Então, guardar a palavra de Cristo, ela tem uma profundidade que não apenas lembrar do que ele disse. Não apenas obedecer o que ele disse. Mas sim passar pelas tempestades dessa vida sem desanimar. Sem duvidar dele. Porque qual é a primeira coisa que vem à sua mente quando as coisas difíceis lhe sobrevêm? Será que ele está comigo? Será que ele está olhando para mim? Mas ele está demorando muito. É justamente isso que ele está aqui proibindo. Proibindo. É essa atitude pecaminosa que nós, vira e mexe, estamos cometendo. É essa atitude. Porque, amados, como que as pessoas lá fora vai distinguir que realmente você é um cristão? Sabe qual é o melhor momento para você definir a uma pessoa se ela é cristã ou não? É na bonança? Na dificuldade. Aquele pai de família que ganha um salário mínimo, acorda todos os dias pela manhã com um sorriso no rosto. Aquele que está com a sua filha doente, ou que perdeu a sua esposa, mas continua confiante. Essa é a hora que as pessoas batem o olho em você e falam, esse aí é diferente. Agora, se você é aquele que vem a dificuldade e fica reclamando toda hora, fica murmurando toda hora, fica duvidando toda hora, que diferença você está passando? Que tipo de confiança é essa? Que tipo de palavra é essa que está guardada no seu coração? Você está se escandalizando. Você está se escandalizando. E você está pecando, porque Cristo está aqui proibindo essa atitude. Tenho-vos dito isto, tenho-vos dito estas coisas, para que não vos escandalizeis. E olha, vamos lá, vamos comparar dificuldades aqui. Quantas vezes você colocou sua vida em risco por causa do evangelho que você professa? Nenhuma. Quantas vezes você saiu de casa para cultuar a Deus sem saber se poderia voltar? Nenhuma. Se olhar para a vida dos discípulos que foram mártires e comparar com a sua vida, será que você tem motivo para duvidar? O primeiro verso, irmãos, eu fiquei um dia inteiro só no verso 1. Pensando, refletindo, analisando. O que Cristo está falando aqui para nós? O melhor momento para você glorificar a Deus é no momento de dificuldade. É no momento de provação. É no momento onde as ondas vão bater na sua casa e as paredes vão tremer. Como Jó. E a hora que você não passou nada. Comparado a qualquer um. Se eu pegar, se você escolher, fecha o olho aí e pensa em um personagem bíblico. Você não passou 1% do que ele passou. E quantas vezes você se escandalizou? Quantas? Você guarda a palavra de Cristo no seu coração? Você confia em Cristo? Ter fé é confiar. E não é só confiar quando o mar está calmo. Porque bons marinheiros se faz com mares tempestuosos. Mares revoltos. É ali que se forja bons marinheiros. É ali que a glória de Deus aparece. Um alerta sobre a preparação para a batalha é o que temos aqui. Todos os cristãos passam pela fornalha da aflição. Todos. Os verdadeiros passam. Você ser cristão e ter uma vida normal é no mínimo estranho. Por que você afirma isso, pastor? Justamente pelo que ele está falando aqui. Justamente o que ele está falando. Vocês serão odiados. E uma das bem-aventuranças é qual? Bem-aventurados
os que são perseguidos. Ou seja, é característica cristã ser perseguido? É característica cristã. Então, amados, todo cristão verdadeiro passará pela fornalha da aflição. Mas o que torna o calor da fornalha é uma leve brisa. Estar próximo do seu Senhor. Assim como os amigos de Daniel, que não se queimaram. Por quê? Porque Sadraque, Mesaque e Abednego não se queimaram na fornalha aquecida 7 vezes mais. Apareceu alguém lá. Correto? Apareceu alguém lá. Eles se curvaram. E olha que tinha um decreto. Quem não se curvasse, aconteceu o quê? Morrer. Ou seja, a aflição já estava ali. A dificuldade já estava imposta. E eles permaneceram. De que forma? Duvidosos? Você acha que tinha dúvida no coração de Sadraque, Mesaque e Abednego? Você acha que tinha murmuração? Eles, puxa vida, olha aí o que nós estamos passando por causa dessa fé que nós temos. Você acha que eles estavam assim? Se você ler o relato, eles ainda falam, se Deus quiser, Ele vai nos livrar daquela fornalha. Se Ele não quiser, queimaremos lá. Submissão. Mas não é uma submissão de derrota. É uma submissão de confiança. É uma submissão de que vivo ou morto eu estou com Ele. Vivo ou morto Ele está cuidando de mim. Vivo ou morto eu estou em suas mãos. Mas escandalizar? Não. Duvidar não é uma opção para nós. É uma proibição. Fraquejar é uma proibição. Você precisa entender isso. Quando Cristo olha os seus e vê ele murmurando, fraquejando, ele se desagrada. Amados, eles não se queimaram, pois se mantiveram na palavra. Aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. E Sadraque, Mesaque e Abednego amavam o seu Deus. Eles tiveram fidelidade, demonstraram seu amor a Deus, e assim também a nós. Devemos não desanimar, nos abater com as lutas e desilusões dessa vida, pois o nosso Deus comanda essas desilusões. Eu já preguei aqui João 6, onde o próprio Cristo manda os discípulos para o mar. Cristo sabia da tempestade e mandou os seus discípulos para o olho da tempestade. Quem comanda a tempestade? E quando ele chega, o que ele faz? Acalma a tempestade. É justamente as falas de Sadraque, Mesaque e Abednego. Se eu for morrer, que se Deus quiser me livrar do fogo, Ele vai me livrar. Se Ele não quiser. Por que eles falaram isso? Porque eles sabem que tudo está no controle de Deus. Isso é confiar, irmão. Isso é confiar. Passar pela tempestade confiante é saber que Deus está no controle. É saber que Deus está no controle. E nós precisamos aprender com essas palavras. Verso 2. Olha as predições. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Poderia parar ali. Mas não. Ainda mais, ele diz. Vem a hora em que qualquer que vos matar julgará prestar um serviço a Deus. Amados, o contexto aqui me impacta. Estava até conversando com o Felipe sobre isso. Porque ele começou consolando seus discípulos, correto? Preparando eles para aquela visão do seu mestre morto pregado na cruz. Visão terrível. Todos os sonhos, todos os planos que eles tinham para com Cristo, dele ser um rei, um monarca, acabou. Tanto que eles voltam para suas vidas de pescadores, né?
E Cristo vai lá reconduzi-los ao ministério. Mas o contexto aqui é de tristeza. Afinal, verso 22, ele já falou, vós tendes tristeza. Os discípulos estavam tristes. Os discípulos estavam realmente sentidos com o anúncio de que ele partiria. Os discípulos têm sentimentos por Cristo. Muito, muito forte. Isso ninguém pode questionar. E mesmo diante dessa tristeza, você imagina, você num dia mal, a pessoa chega para você e fala, tá mal? Pois é, vai piorar. Vai piorar. Vocês estão tristes? Eu tenho falado isso justamente para vocês não se escandalizarem. Eles vos expulsarão das sinagogas. E ainda mais, vem a hora em que qualquer que vos matar... O que ele está dizendo aqui? Vocês vão morrer. Então o ódio que começou lá com Jessé pregando, ele está falando o que vai ocasionar esse ódio. Eles vão te matar e vão dizer que estão prestando culto a Deus. Só que soma essa informação com uma pessoa que está num dia mal, que já está triste. Aí você pensa, Jesus está colocando os discípulos lá para baixo. Não. Isso aqui se chama cuidado. E quando eu vejo isso, o que eu extraio dessa mensagem de Cristo, dessa forma? Que independentemente se você está triste, se você está alegre, a verdade sempre deve constar. A verdade nunca deve ser omitida por causa da sua situação emocional. Quantas vezes você falou, não vou falar nada porque ele está meio triste, né? E você deixa de falar a verdade para aquela pessoa. Cristo, ele demonstra para nós ser totalmente subserviente à verdade. Os seus minutos, as suas horas estão contadas. Esse homem já está prestes a ser entregue pelas mãos da traição de Judas. Então tudo que ele tem de tempo aqui, ele precisa fazer bom uso. E ele vai até o capítulo 17 anunciando coisas. E ele não deixa de anunciar o que acontecerá com esses discípulos. Só que tudo isso, agora, no momento em que eles recebem, pode parecer um choque. Mas quando acontecer, isso vai despertar confiança. Porque quando chegar o momento desses fatos acontecerem, vão te expulsar, eles irão lhes expulsar das sinagogas. A hora que acontecesse, o que você fala? O meu Senhor disse isso. Ele está no controle. A verdade, irmãos, apenas a verdade. A verdade deve controlar todos os nossos dias, independentemente dos seus sentimentos. Independentemente de como esteja o seu coraçãozinho lisinho, criado com leite com pera, né? Independentemente dos seus sentimentos. A verdade sempre vai ser absoluta. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Cristo está fazendo uma afirmação futura sobre um fato. O ódio ferrenho dos líderes levaria à expulsão das sinagogas. Ocasionando o quê? O que significa uma expulsão da sinagoga? Significa perda da vida religiosa e social. Perdeu a vida social. Sabe esses encontros aí? Ah, meus amigos. Perdeu, não tem mais. Seriam destituídos de todas as esperanças e prerrogativas dos judeus. Eles seriam tratados como pagãos. Eles não teriam mais direito, sabe ao quê? A um enterro, junto com outros judeus. Sabiam disso? Eles não teriam mais lugar. Sabe aquele buraco que coloca o seu corpo lá? A gaveta no cemitério? O lugarzinho, e às vezes geralmente é com a sua família, né? Enterrou seu avô, enterrou seu pai, aí já deixa o seu espaço lá. E às vezes tem que pagar por causa disso. Você paga para ter um buraquinho lá no cemitério. Os judeus também tinham área reservada. Quando você era expulso de uma sinagoga, nem isso você tem mais. Você é tratado como um lixo, como uma escória, como pagão. Esse é o preço do evangelho. Esse é o preço do evangelho. Amados,
Eles perderiam seus empregos, sustento de vida. Seriam exilados de suas famílias e perderiam até mesmo o privilégio desse sepultamento honroso. Você seria cristão nessa época? É a primeira pergunta quando eu vejo toda a expulsão da sinagoga, e sei o que representa uma expulsão da sinagoga, eu pergunto para mim mesmo e te pergunto, você seria cristão nessa época? Você chegaria para sua família de judeu e falaria, eu amo o meu Salvador Jesus Cristo e sou seguidor dele. Porque foi justamente isso que os discípulos aqui, judeus, fizeram. Você faria? Porque você diz que professa Cristo. Vamos mudar então apenas, porque você diz que tem a mesma fé que os discípulos. Correto? Então vamos mudar só o contexto. Épocas diferentes e culturas diferentes. Vamos aumentar um pouco, vamos acalentar esse relacionamento com Cristo. Através de perseguição. Esse é o tempero do cristianismo. Perseguição. Expulsão. Você seria crente nessa época? Uma boa pergunta, né? Uma excelente pergunta. Você perderia seu emprego, colocaria sua família sobre a fome, sobre a necessidade. Você perderia os seus amigos. Você perderia todas as suas prerrogativas, toda a sua imagem, por causa de um homem chamado Jesus Cristo, que é Deus. Você faria isso? Se sim, você está afirmando que tem a mesma fé que os discípulos tinham. Porque isso é ser cristão. E após Mateus 19, após o jovem rico ser, mandado embora, ele vai embora, na verdade, triste, Pedro pergunta, correto? E nós? Que largamos tudo. E Cristo garante para eles que aqueles que se submetem a isso, em seu nome, serão salvos, estarão com Ele. Mas eu acho, irmãos, que a nossa vida como cristãos precisa um pouco mais desses temperos. Nossa igreja é pequena, mas será que se tivesse nesse contexto que eu estou falando aqui, teria o mesmo número de membros? As outras não quero nem falar, se que tem 1.000 pessoas, 3.000 pessoas. Se ficasse 2 lá, eu acho que era muito. Mas e nós? Porque a gente tem que trabalhar com a nossa realidade. E nós? Se escandalizaria? Não vos escandalizeis. Se a gente se escandaliza por coisas tão pequenas, imagine nesse contexto, amados. As duas palavras aqui, vocês serão, haverão de fazer o quê? Expulsar vocês. É um verbo indicativo futuro. Então, ou seja, está indicando uma ação, um fato. Verbos no indicativo estão indicando fatos que irão acontecer. Esta predição de Cristo é certa de acontecer. Tá? E a voz é ativa. Ou seja, voz ativa, o sujeito. Quem é o sujeito aqui? É aquele que vai sofrer a ação do verbo. A voz ativa. Então ele está falando que os discípulos serão expulsos, correto? Vocês. Eles são o sujeito. Então eles sofrerão a ação desse verbo, da expulsão. E isso é um fato. Isso não tem possibilidade de não acontecer. Aí eu penso, eu sou cristão. Eu sou cristão. Qual é a possibilidade de eu, sendo cristão, ser bem quisto pela sociedade e pelos meios onde eu vivo? Pois é, irmãos. Expulsar-vos-ão, excluídos, excomungados. Aqui é um adjetivo acusativo. Empregado. Adjetivo acusativo funciona semanticamente como um advérbio, É um acusativo adverbial que está qualificando a ação do verbo. Então, amados, o verbo é haverão de fazer. Na verdade, é uma palavra só que na tradução fica, no português fica com mais de uma palavra. É o do grego poieo.
E o expulsar aqui está adjetivando o verbo. Esse movimento acarretará no quê? Na expulsão. Ainda mais, ele não parou. Podia parar aqui, né? Mas não, Cristo continua. Ainda mais. Tem uma conjunção aí, tá? Ainda mais. Vem a hora em que qualquer que vos matar. A conjunção aplicada, essa conjunção ela tem uma aplicação para intensificar a ação do verbo, que no caso agora é matar. E quando ele fala ainda mais, ele está intensificando tudo aquilo que os discípulos passarão. Os discípulos, amados, seriam de fato mortos, sofreriam martírio. O verbo matar indica uma situação que eles sofreriam em algum tempo. Por quê, amados? Está no tempo aoristo. Então ele está indicando o fato. O tempo, ele não informa. O verbo não está falando aqui em qual momento. Ele fala, ou seja, é pior ainda do que futuro. Porque a qualquer momento pode acontecer. É um fato apenas. Quando? Não sei, mas você vai morrer. Já pensou? E não é justamente assim que vivemos? Eu só sei que eu vou morrer. Quando? Não sei, aoristo. O fato é certo, mas o tempo eu não sei. É justamente isso que ele está falando para os discípulos. Vem a hora. Quando? Ele não informa. Quando ele diz isso, vem a hora em que qualquer que vos matar, ele está dizendo ao mesmo tempo, estejam preparados. Estejam preparados para morrer pela sua fé. Estejam preparados para morrer pela sua fé. Você está? E não se esquece do verso 1. Não vos escandalizeis. Estar preparado para morrer sem duvidar, sem desconfiar, sem murmurar. E tudo com uma pitadinha de excomunhão da sinagoga. Tá bom para você ou quer mais? Tá bom? Tá fácil para você? Essas pessoas, diz Cristo, julgará prestar um serviço a Deus, matando os discípulos. Ou seja, de certa forma, essas pessoas que estariam matando os cristãos, estariam fazendo um bem para a sociedade. Assim como Paulo. Lá em Atos, capítulo 26, Paulo diz justamente isso. Ele diz, eu próprio estava convencido de que devia fazer muitas coisas contrárias ao nome de Jesus de Nazaré. Estava convencido, Paulo diz, antes da sua conversão, quando ele perseguia os cristãos. Ou seja, não tem nem senso de justiça. É passar por todas essas dificuldades, ser submetido à morte e nem poder falar, e aí Deus, não vai fazer a sua justiça com eles? É uma situação totalmente aqui passiva, mas confiante. É isso que nós temos que aprender com esse texto. A verdade nua e crua é: eu e você não temos motivos para reclamar e desconfiar de Deus. A verdade nua e crua é: você não passa nem 1% do que está sendo aqui narrado e colocado para os discípulos. Eu e você não passamos isso, porque vivemos num estado laico, né, num país onde não tem privações de religião, não tem perseguições, não tem gente batendo na sua porta para investigar qual religião é a sua, para tomar a sua Bíblia, para prender a sua esposa, para tirar o seu emprego. Você não tem isso. Ou seja, você professar que é cristão é muito fácil. É muito fácil. Então, diante desse quadro que nós vivemos, nós não temos motivos para nos escandalizar.
Porque o que nós passamos são coisas corriqueiras da vida. São coisas corriqueiras da vida. E isso piora ainda mais o nosso estado espiritual. Piora. Sabe aquele camarada que tem tudo, aquele filho que tem tudo do pai? O pai dá tudo, dá mesada, dá tudo, dá videogame, dá tudo. E o filho é um ingrato. É um vagabundo sem vergonha. É os crentes no Brasil. Olha a condição. Olha o que está sendo aqui anunciado por Cristo que viria sobre os discípulos. E eu e você desanimando. Desanimando. Eu queria ver se tivesse um coliseu na esquina ali, onde te colocasse ali para os leões comer. Eu queria ver. Se você ia ter essa pompa de cristão que você tem aí. A fé muda? Muda? A fé é a mesma. A fé é a mesma. Inimigos que se dizem amigos. Pode parecer estranho, irmãos, que os inimigos da verdade, ainda que cônscios da sua própria perversidade, não só imponham aos homens, mas inclusive na presença de Deus. Eles reivindiquem louvores para a justiça da crueldade. Porque matar, julgando, dizendo, estando cônscios de que estão prestando culto a Deus, isso aqui é um absurdo. Respondo, amados, que os hipócritas, ainda que sua consciência os acuse, e essas são as pessoas que matam os cristãos verdadeiros, que assassinam Cristo quantas vezes forem necessárias, sempre recorrem aos aplausos para enganar a si mesmos. São ambiciosos, cruéis, soberbos, porém cobrem todos esses vícios com o manto da religião. Tem tanto a se falar, irmãos, desse tipo de perseguição, que todas as perseguições nos níveis a qual eu vivo neste país, que eu já sofri por causa da fé que eu professo, todas elas vieram de dentro da própria igreja. Sabe quem mata julgando prestar culto a Deus? As próprias pessoas que estão dentro da igreja. É o camarada lá que tem um canal no YouTube que diz, queria denunciar a igreja do John MacArthur por estar abrindo para cultuar a Deus em época de pandemia. É esse tipo de pessoa aí. É esse tipo de pessoa aí. Traidores. Enganadores. O que passa numa pessoa que se diz cristão denunciar uma igreja que está abrindo para cultuar a Deus? Que cristão é esse? Se fosse na época de Roma, não ia para a igreja. Eu não tenho dúvida. Nenhuma. Nenhuma. Verso 3. E isto vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Ele primeiro afirma tudo que ele diz, mais uma vez. E isto vos farão. O verbo aqui, farão, está no indicativo. Indicativo futuro. Então o fato é certo. De tudo que ele está falando, o fato é certo. De acontecer no futuro. O fato é certo. Então ele está reafirmando que serão expulsos da sinagoga e morrerão. Para pessoas que estão ali prestes a ver o seu Redentor, ver o seu Mestre, ver Cristo crucificado, morto na cruz. Amados, Jesus afirma essas verdades enfaticamente. A pureza de Jesus e não omitir nada que o Pai tenha lhe mostrado demonstra o poder absoluto da verdade. Quantos de nós, preocupados pelas opiniões, dificuldades externas, suprimimos a verdade? Quantas vezes você suprimiu a verdade? Você não falou a verdade para a pessoa, para o seu ente, por causa de situações externas.
Quantas vezes você negociou a verdade? Quantos de nós, irmãos? Mas Jesus demonstra que a verdade deve ser dita independentemente da situação. Independentemente. E por que eles farão essas coisas? Cristo afirma, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Os judeus hostis tinham criado o seu próprio Deus. Não serviam ao verdadeiro Deus como revelado em Jesus Cristo. Essa falha não era devida a uma ignorância desculpável. Eles tinham como saber. Lembra o que foi pregado semana passada? O verso 22 e também o 24. Olha o que ele disse, se eu, lá no capítulo 15, verso 22, se eu não viera e nem lhes houvera falado, eles não teriam pecado, mas agora não tem capa para o seu pecado, ou seja, eu ter vindo aqui na terra, o fato de Cristo ter pisado neste solo que nós pisamos, ter feito as obras que o Pai ordenou e ter anunciado o evangelho da boca do próprio Deus, já nos coloca em uma situação de condenação. Agora, se ele não viesse, não teria evangelho, não teria despertado essa condenação, mas ele veio. Era o resultado. Essas pessoas que não conhecem o Pai, é o resultado, então, da recusa em reconhecer tanto o enviador quanto o enviado, tanto o Pai quanto o Filho. E isso a despeito de todos os sinais. É claro que quando a pessoa rejeita o Filho, também rejeita o Pai e vice-versa. Essas pessoas não conheceram. Interessante que esse conhecer a Deus também está no tempo aoristo. E quando ele é aplicado, o verbo conhecer para um crente, também é aplicado na maioria das vezes no tempo aoristo. Por quê? Porque não é uma ação que o homem executa em conhecer. Eu vou buscar a Deus e encontrar Ele. Não, é um ato de Deus se revelar a você. É um ato de Deus, não é um ato que você consegue colocar uma data. Não é um ato que você consegue por força própria fazer. Mas essas pessoas que matam e perseguem porque não conhecem, nunca conheceram. Nunca conheceram. Verso 4 e último. Mas tenho-vos dito estas coisas, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que eu vô-las tinha dito. Não vô-las disse desde o princípio, porque estava convosco. Simples assim. Então aqui mais uma vez parece que é uma repetição do verso 1, né? Mas aqui já tem um caráter, irmãos, dele explicar o porquê ele está anunciando neste momento tudo aquilo que irá acontecer com os discípulos. Por que ele não disse antes? Porque o alvo dos ataques era o próprio Cristo e ele estava protegendo seus discípulos. Ele estava suprindo seus discípulos em todos os aspectos. Digamos que Cristo ele tem aqui o que o Espírito Santo irá fornecer posteriormente para os discípulos. Cristo ensinava, Cristo consolava, Cristo protegia, guiava eles, correto? Cristo fazia todas essas funções. Então não tinha necessidade ainda dele falar o que iria acontecer. Mas agora ele já está preparando seus discípulos para a sua ausência. Eu não estarei mais com vocês. Vocês passarão por um período sem a minha presença. Amados, amorosamente, o Mestre supre os seus discípulos. Quando o fogo ardente da prova chegar, eles não poderão dizer que estranho, que inesperado. Por que o Senhor não nos preparou para isso? Por que Ele não nos advertiu? Jesus aqui já está preparando eles. Amorosamente. Você está vendo o porquê da verdade? Esses dias nós pedimos um lanche aqui, veio um motoqueiro. E esses motoqueiros, eles trabalhavam num posto perto da minha casa. E vira e mexe lá comprar um lanche lá. E eu ficava ali conversando com os motoqueiros. E eles gostavam de mim. Até minha esposa falou, nossa, como é que eles gostam de você, né?
E eu ficava lá conversando, né? E falando, vão na igreja. Nessa última vez que ele veio aqui, um dos motoqueiros falou que o outro morreu. O outro morreu. Eu chamei ele para vir à igreja, mas eu creio que eu poderia ter falado mais profundamente da verdade para aquele homem. Poderia. E eu fiquei muito triste com isso, irmão. Porque essa realidade, o que Cristo está fazendo aqui é justamente o que nós temos que fazer. Nós temos que preparar as pessoas. Para quando chegar aquela hora, ela falar, eu não sabia. Nós temos que falar a verdade. E a verdade para quem não tem Cristo é você queimará no fogo do inferno. Essa é a verdade. Você precisa se arrepender e você precisa de reconciliação com o Pai. Só que quantos de nós estamos preparados para falar isso abertamente para alguém? Quantos de nós? Porque amanhã pode ser que alguém venha na sua porta e bata e fala, fulano morreu. Cristo nunca fez isso. Deixou alguém despreparado. Até mesmo os fariseus, até mesmo os que recusavam ele, os que odiavam ele. Quantas vezes ele anunciou o evangelho para esses homens? Quantas vezes ele falou Judas? Quantas vezes ele falou a Judas? Em tom exortativo. E nós? Estamos preparando quem? Por isso que o sangue dessas pessoas estarão sobre quem não anunciou e poderia anunciar. Esse motoqueiro morreu. E pelo que tudo indica, morreu sem Cristo. E eu sei claramente onde ele está agora. E pensar nisso é atormentador. Atormentador. Quando chegar aquela hora, o pensamento aqui é do verso 1, irmãos. É do verso 1. Chegar significa aparecer, apresentar-se diante do público. Ou seja, essa ameaça que ele está falando aqui, pelo significado da palavra, a etimologia da palavra, é apresentar-se em público. Essa expulsão, essa matar, eles serão testemunhas vivas, serão apresentadas a público. A perseguição vai ser nua e patente aos olhos de todos. Mas aqueles que guardam a palavra de Deus no seu coração e confiam em Cristo, ele fala o que vai acontecer aqui. Quando a dificuldade vem sobre as nossas vidas, ele diz, vós lembrareis do que eu vos tinha dito. É aí que mora a diferença. É isso que é amar a Deus. Quando chegar esses dias, que certamente virão, você vai lembrar das palavras do seu mestre. Quais são elas? Eu elenquei algumas aqui. Põe Lucas 9 para mim aí, 23 e 24. Não, perdão, é 1 Pedro, capítulo 4, verso 13. Amados, olha o que Pedro diz. Parece que Pedro entendeu essa lição. Porque anos mais tarde ele escreveu isso. Parece que Pedro entendeu essa lição. Amados, não se surpreendam. Não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los. Como se algo estranho estivesse acontecendo. É justamente, parece que é esse ensino que Pedro absorveu. Mas, amados, quando o crente é colocado sobre esse fogo, que eu sei que não é estranho, por que eu sei que não é estranho? Porque eu sei muito bem de onde que ele vem e quem o enviou. E não é Satanás, é o próprio Deus. Aí o que me faz ser forte nesse momento?
O que me faz ser inabalável? Me apartar do quarto de oração? Deixar minha Bíblia de lado? Desistir? Falar que não vou para a igreja? É isso? Eu preciso lembrar. Lembrar daquilo que ele me disse. E uma das coisas que ele diz em Lucas, eu vou colocar os textos aqui para os irmãos, é: tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. É isso que ele diz para nós. No mundo tereis aflições. Tenham bom ânimo. Ter bom ânimo está para guardar a palavra dele e se manter com... Como que eu vou ter ânimo no momento triste de dificuldade? Sabendo que ele está comigo. E ele diz isso em Mateus 28, correto? Na grande comissão. Estarei convosco até o final dos dias, até o fim dos tempos. Eu tenho que crer nisso. Eu tenho que crer, quando anuncio aqui o nome dele, eu tenho que crer que ele está comigo. Cantamos isso no final da ceia. Dai graça, ele está comigo. É justamente isso. Não vos disse desde o princípio porque estava convosco. Ou seja, amado, estas coisas que ele não disse, Jesus se refere certamente ao ódio dos seus inimigos que seriam centralizados nos seguidores de Jesus na sua ausência. Isso é claro. Jesus nunca escondeu, amados. O que eu acho surpreendente no Evangelho e o que me traz uma tristeza com os pastores de hoje em dia é que muitos deles tornaram o cristianismo num grande parque de diversão. Transformaram o cristianismo no Hop Harry. Jesus nunca trabalhou dessa forma. Jesus nunca escondeu o que é ser cristão. Dois textos, Lucas 9 e Lucas 14. Eu vou passar para vocês. As palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Veja o que ele diz. Lucas 9, do verso 23 ao 24, 2 versos. Jesus dizia a todos. Então ele olhava para todos aqueles seguidores que estavam ao seu redor, e ele dizia para todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz. Tome diariamente, a sua cruz. E siga-me. Verso 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. O que você acha que é perder sua vida? O que você acha que isso aqui significa? Significa isso, tudo que ele está falando aqui. Ó. Toda essa perseguição, todas essas coisas. E continuar crendo, continuar confiando e continuar em frente. E não parando no meio do caminho. Negar a si mesmo é justamente continuar. É justamente permanecer. Mas quem perder sua vida por minha causa, fato dos discípulos que fizeram isso, este a salvará. A grande questão é, será que vale a pena? E ainda mais, ele diz mais. Lucas 14 agora, 25 ao 28. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Uma grande multidão. Este, quem? Jesus. Volte-se para trás, olha para a multidão, eu imagino essa cena. Olha para a multidão e voltando-se para ela disse, veja só o que ele disse. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, que acabamos de ler que ele falou que tem que perdê-la. E sua própria vida mais do que a mim, não pode, uma negativa ali, tá? Não pode, tá? Ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. E continua, vai até o 28. E aquele que não carrega a sua cruz. O que é carregar a cruz? É passar por toda essa vergonha. O escárnio da cruz, já ouviu esse termo? O escárnio da cruz.
Passar por todas essas aflições, isso é tomar a sua cruz. Estar sujeito a enfrentar tudo isso, pelo nome do seu Salvador. Por isso que eu te perguntei, naquela época, você anunciava que era crente? Você permanecia crente? Aí você vem para esse texto. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Vou repetir. Não pode ser meu discípulo. Não pode. Se teu trabalho é mais importante, se o teu bem-estar é mais importante, se a sua socialite é mais importante, se aquilo que você almeja é mais importante, você não pode ser discípulo de Cristo. Ponto final. Ponto final, meu querido. Ou você se entrega verdadeiramente, integralmente ao seu Senhor, ou você não é dele. Não dá para negociar com textos assim. Isso é o evangelho e sai da boca do próprio Cristo. E volta lá. Ele está falando para quem? Volta lá. Mais um. Multidão. Multidão. Pode voltar lá? Mais um, 28. Aí vem a grande frase, eu uso muito isso aqui para tudo, né? Mas o contexto é o preço do discipulado. É o preço de ser um seguidor de Cristo. Para isso você deve antes, Cristo fala, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Porque antes de ser cristão, pode acender. Carregar esse nome com você, quebrar o terceiro mandamento? Por que você não calcula a sua torre e vê se você está disposto a passar por tudo isso aqui que ele está anunciando? Você está disposto? Você toma a sua cruz? Repito, as pessoas transformaram o cristianismo num grande parque de diversão. E nunca foi. Nunca será. Porque o preço continua, porque o mundo continua no maligno, o pecado continua imperando, e quando surgir alguém regenerado por Cristo, ou seja, é um pequeno Cristo nessa terra, ele será odiado. Ele será martirizado. Ele perderá seus bens, será preso, açoitado, espancado. Você está disposto? Porque quando eu falo do preço do discipulado hoje, para um povo como o nosso, acostumado só em boas coisas, parece que isso é utopia, parece que isso aqui é fábula. Parece que isso não existe. Não, mas esse é o preço do discipulado. Esse é o preço de ser cristão. Você ama Jesus? Se sim, você passa por tudo isso guardando a sua palavra no coração e não se escandaliza. Essa é a questão. É difícil? Cristo nos informa que o caminho é apertado em Mateus capítulo 7. A porta é estreita. Jesus nunca falou que o caminho do cristianismo é fácil. Nunca. Nunca disse. Porque esses pastores pregam uma hipergraça falando que está tudo bem, que qualquer um pode ser crente. Não, não pode. Não pode. Não é qualquer um que é crente. Não é qualquer um. É quem recebe a fé, é quem ama o seu Salvador e está disposto, mesmo numa cultura judaica, permanecer sendo crente. Você é essa pessoa. Nós somos essa pessoa. E por que caminhamos e não voltamos atrás? Porque eu tenho certeza, meu irmão. Eu tenho absoluta certeza, meu irmão, de que esse caminho, por mais duro que seja, por mais dificultoso que seja, é o caminho vitorioso. É o caminho da vitória. É o caminho da vida eterna, porque Ele está comigo. Ele está comigo. Então pode vir o que for.
Pode acontecer o que for. Ele está comigo. E nada mudará esse fato. Nem a morte, nem os principados, potestade, nem a perseguição, nada nos separará do amor de Deus. Nada. Só que é preciso ter fé. É preciso ter fé. Esse é o caminho que não tem comparação. Para encerrar, eu gostaria de ler, você consegue pôr para mim aí? 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17. E eu encerro com essas palavras de Paulo, que diz o seguinte: pois os nossos sofrimentos... Parece que é brincadeira, né? Paulo fala sofrimentos leves. E o que ele passou? E o que você passa? Se o dele é leve, o seu é o quê? O seu não existe. O meu não existe. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Como está a sua balança? O que está mais pesado? O peso da glória eterna ou as tribulações momentâneas e leves? Como que está? Que eu e você, meu amado, não nos escandalizemos, não sucumbemos a essas momentâneas e leves, para nós aqui no Brasil, inexistentes tribulações. Eu e você não tem motivo para recuar, nem mesmo fraquejar. Essa é a grande verdade. Mas que você olhe para Cristo, que você mire esses sofrimentos, se alegre nesses sofrimentos, porque eles estão trazendo peso de glória. Se alegrem por participar do sofrimento, ser odiado, ser expulso das sinagogas, ser morto, porque nada disso se compara à eternidade que está preparada para os céus. Nada. Onde as ruas são de ouro e de cristais. E não só isso, acima de tudo isso, podia ser rua de cimento, mas o meu Senhor Jesus Cristo estará lá comigo. Ele podia estar no inferno, mas estar no inferno com ele seria um lugar agradável. E o nosso último inferno, como diz Jonathan Edwards, é aqui. Esse é o nosso último inferno, aqueles que creem, aqueles que passam por tudo isso, perseverantes. Que essa seja a minha e sua realidade. Em nome de Jesus.